Olá pessoal, tudo bem? Então nós voltamos a mais um resumo deste livro, Os Mensageiros. E agora com o capítulo 13, Ponderações de Vicente. Mais um capítulo que nos traz lições belíssimas para que possamos refletir, para que possamos pensar na nossa conduta do dia a dia. Especialmente, esse capítulo nos traz a reflexão para a conduta do trabalho, da nossa profissão, a profissão que cada um de nós escolheu para a sua vida, o suor do seu trabalho, a importância do exercício do trabalho com ética, com probidade, com responsabilidade. Vejamos só que o André, juntamente com o Vicente, estão caminhando várias lições que eles tiveram juntos, que aprenderam, para presenciando aqueles imensos roseirais no centro de mensageiros. Ele diz: sinto-me fortemente impressionado. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Fazendo uma reflexão de todos os capítulos que nós já vimos, dos fracassos, das situações de dissabores, dos caminhos equivocados por aqueles que trilharam aqui na Terra, com a responsabilidade, o compromisso da mediunidade. Que o André veio de um local diferente, que era das câmaras de retificação. Para quem assistiu o filme Nosso Lar vai se lembrar quando o André passou pelas câmaras de retificação e ele achou que ele ia ter a responsabilidade da medicina, mas não. Ele foi ajudar a limpar vômitos daqueles pacientes para entender a importância da humildade. Estudioso, mas mesmo assim isso não o socorreu. O Vicente está contando que pergunta para o André se ele já havia visitado alguma dependência do Ministério do Esclarecimento. Fazendo aí um retorno para você que está lendo o livro, para que você se recorde, vocês se lembram? Para quem assistiu o Nosso Lar, as imagens do Nosso Lar são mais tranquilas. Então é uma estrela, como se fosse uma grande estrela, cada uma das pontas é um ministério. Ministério da União Divina, Ministério da Retificação, Ministério do Esclarecimento, são vários ministérios. Essa é a estrutura, né, trazida no livro por André Luiz. Ele não havia visitado o Ministério do Esclarecimento. Vicente lhe traz notícias de que aquele local eram enormes pavilhões de escolas maternais. São milhares de irmãs que cometem por lá as desventuras da maternidade. Na maternidade, quando essas mulheres estavam encarnadas, as desventuras, as escolhas equivocadas, maternidade fracassada por abandono, pelo aborto, ou, enfim, pela livre escolha. Claro, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos um compromisso com a espiritualidade. E ele traz para nós que essas mulheres, ao desencarnarem, elas estão totalmente fracassadas e elas buscam no Ministério do Esclarecimento reconstruir energias e caminhos. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Olha só que lição que ele está nos dizendo. Tornando mais da profissão da medicina, que era a profissão tanto do André quanto do Vicente, quando encarnados. Nobres profissionais da medicina que perderam santas
oportunidades de elevação, situações de médicos que desviaram do seu caminho. E ele diz que o médico tem o dever de curar, de restaurar a saúde às pessoas, porque é um compromisso, não é um compromisso da profissão somente, é um compromisso espiritual. Temos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas mais como homens. Se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz, disse o Vicente. E o André concorda e ele diz que os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que haviam chegado à zona do nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Que ele quer dizer que quem chegou ao nosso lar é muito feliz, mesmo sofrendo, porque há muitos médicos que estão em lugares muito piores. E ele ainda conta, temos aqui 2 ministérios celestiais, que são o da elevação e da união divina, que a influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos à maneira direta. O que ele quer dizer com isso? Esses 2 ministérios fazem o equilíbrio do nosso lar, porque eles são visitados e suas vagas são preenchidas por espíritos superiores que contribuem com seus pensamentos, elevação de oração, com a sua elevação divina para a manutenção do equilíbrio mental de nosso lar. Então vejam que interessante essa colocação, a colocação da importância de termos essa conexão. Nós aqui na Terra, a nossa conexão com os espíritos superiores, a nossa conexão com Deus é a oração, é o Evangelho no lar, que eles vivem então em verdadeiro paraíso. Quanto a muitos que não conseguiram ir para o nosso lar, estão em estações de aprendizado nas regiões mais baixas, ou seja, mais inferiores que o nosso lar. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Vejam que declarações terríveis que o Vicente nos traz. Com relação à medicina, os colegas em bancarrota, em declínio, né, que realmente perderam a oportunidade, são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino. Divino, não é do homem. E o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem, a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Vejam a responsabilidade dessa situação, da escolha, da medicina. Os que dele abusam estão situados no campo do crime. Alguns médicos também deixaram o mundo o padrão da cura do reino de Deus. Ele proporciona socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, diz o Vicente, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Olha só, que declaração do Vicente. E essas palavras do Vicente foram caindo na alma do André como um bálsamo e como um alerta de reflexão. A importância dessa reflexão fez com que o André pensasse em Jesus, que foi o grande médico. Ele curou os doentes, ele fez os paralíticos andarem, ele curou, limpou as feridas dos leprosos, quantas curou cegos, curou mulher, grande médico. Precisa contar para o André de um amigo de profissão
que se encontra nas zonas inferiores, muito inferiores do que o nosso lar onde eles estão. E ele diz que há muito tempo esse amigo se encontra lá e ele está atormentado por inimigos cruéis, pois ele faliu como homem e como médico. Ele era um cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Então vejam que ele caiu por conta da sua vaidade, do seu desejo de poder, de dinheiro. Ele se esqueceu do seu compromisso de curar. Apesar do seu talento, porque claro que o talento da cirurgia também foi concedido por Deus, ele utilizou de forma egoísta. Quando estava fazendo a cirurgia, conta o Vicente, ele estava pensando nos negócios, nos seus grandes negócios, no que ele ganharia, no êxito, pensando nos banqueiros, se esquecendo do seu dever. E alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-se, olha só, os desencarnados notando as atitudes e os pensamentos desse médico, a sua irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não esperavam, votando-lhe ódio terrível. Nessas situações, conta ao Vicente que esse médico não foi responsável pela morte desses pacientes, mas os pacientes, conhecendo da intimidade do médico, da forma como ele tratava, irresponsável em relação à medicina, pensando muito mais no ganho financeiro do que em curar o paciente, começaram a ter tanta raiva desse médico que o escravizaram. E ele ficou, depois que ele desencarnou, ficou preso a esses lugares terríveis. Vejam só, que terrível, exclamou André. Mesmo ele não sendo culpado da encarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Pergunta o André. E o Vicente explicou. Realmente não tem culpa da morte deles, nada fez para causar-lhes a morte. Não estando seguro de seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza. E assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Vejam, meus irmãos, que responsabilidade! E podemos estender a todas as profissões. Nesse capítulo, ele se limita a falar muito mais da medicina, mas qualquer profissão comprometedora, toda profissão é compromisso, é responsabilidade com o outro. Ele, pela justiça divina, ele não resgata crimes inexistentes, repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo e a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmos. E ele traz uma lição que eu acho fantástica para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente levar e pensar e refletir na nossa profissão, como estamos nos portando. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. É uma boa lição para que a gente pense e para que a gente, ao adormecer, encoste a nossa cabeça no travesseiro e se recorde que o dever bem cumprido é a nossa responsabilidade. Não importa se tem homens contra nós, que não gostam de nós, que tem raiva, que tem inveja. É a luz firme para o dia abençoado. Pensemos nisso, meus irmãos. E assim,
E o André ainda coloca: onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. E vai terminando o capítulo e eles vão observando os jardins com aquelas flores maravilhosas, coloridas, que estavam ao redor daquele local para alegrar, para felicitar a todos que ali passavam, dando-nos a compreensão da nossa responsabilidade em sermos sempre sementes que produzem o bem. Que Jesus os abençoe.